Olá pessoal, meu nome é Juliana. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre melasma. Então, o que seria melasma? Muitos pacientes vêm até a clínica reclamando muito daquelas manchinhas que aparecem na pele, tanto homens quanto mulheres, e tem muitos pacientes que têm essas manchinhas há um bom tempo e nunca conseguiram um tratamento. Então, o que seria mesmo o melasma? É um distúrbio caracterizado pelo aparecimento de manchas, tanto na epiderme quanto na derme, tá? Por isso é necessária a avaliação do profissional para verificar em qual camada, qual profundidade essa mancha está. É muito comum em mulheres, o percentual é muito maior em mulheres, porque um dos fatores de risco é a alteração hormonal. Então a gente vê que é muito comum em mulheres, mas hoje em dia tem muitos homens que também apresentam melasma. Então tem homens que vêm até a clínica, homens que também se preocupam com a beleza, com a saúde também e acabam procurando tratamento, tá? Eu acho interessante falar de melasma porque muitos pacientes que têm melasma, eles ficam extremamente tristes. Tem pacientes que ficam até depressivos mesmo, porque já tentaram diversos tratamentos e não conseguiram alcançar um resultado satisfatório, ou até mesmo eles atingiram o resultado, mas depois de 1 mês, 2 meses apresentaram efeito rebote, ou seja, as manchas ficaram ainda mais exacerbadas do que anteriormente se apresentavam. Então, por isso que é necessário fazer esse tratamento ideal, tá? E aí alguns pacientes falam, mas qual que é a diferença do cloasma para o melasma? O cloasma nada mais é que o melasma que apareceu na gestação, tá? Então, como um dos fatores de risco é a alteração hormonal, muitas mulheres acabam apresentando o melasma durante a gestação, que daí a gente chama de cloasma, né? Então acabam apresentando o cloasma durante a gestação. Esse cloasma pode ou não sumir quando a mulher tem o bebê, tá? Então isso depende de caso para caso, tá? Clinicamente, o melasma ele é um distúrbio crônico. Muitos pacientes perguntam se tem cura, se não tem cura. Falam, doutora, eu consigo me livrar mesmo do melasma? Eu consigo fazer um tratamento para eu não me preocupar mais? Infelizmente, ele não tem cura, tá? Exatamente por ser um distúrbio crônico, tá? Nós temos o nosso melanócito, que é a nossa célula é responsável por produzir melanina, tá? Essa célula, ela acaba fazendo uma hiperprodução de melanina. Então, o que a gente tem que fazer para tratar um melasma? A gente tem que fazer um gerenciamento dessa produção de melanina, tá? Nós temos vários fatores que interferem, tá? Não somente aí os fatores hormonais. Então, a genética também causa, acaba sendo uma predisposição, exposição ao sol, tá? Muitos pacientes falam, nossa, mas eu nem me exponho ao sol, eu uso protetor, eu nem saio porque eu já sei que eu tenho a pele manchada, eu tomo muito cuidado com a exposição solar. Mas quando a gente fala de melasma, tudo aquilo que for fonte de calor, seja o vapor do fogo, sabe quando você cozinha, que sai aquele vapor da panela, né? O vapor do forno. Ou quando você deixa lá seu carro no sol e você vai entrar no carro, que você abre a porta que tá aquele bafo, tudo isso acaba induzindo o melanócito a produzir mais melanina. Então, tudo isso acaba sendo fator de risco para deixar essa sua mancha ainda pior ou para fazer com que as suas manchas voltem, tá? Eu falo que quem tem melasma, infelizmente, precisa fazer esse gerenciamento para a vida inteira, tá? Tem que andar ali juntinho com o protetor solar, não pode ficar sem de jeito nenhum, tá? Então, para a gente poder falar de tratamento para o melasma, a gente tem que inicialmente
A gente precisa distanciar esses fatores que causam melasma para a gente ter um resultado muito satisfatório, tá? Antigamente, eu trabalhava muito com laser para conseguir clarear essa pele, mas o laser, pessoal, é uma fonte de calor. Então, corre-se um grande risco desse paciente apresentar um efeito rebote depois de 2 meses. Mesmo aí a gente falando da inibição de enzimas, mesmo a gente falando aí da parte fisiológica, há risco desse paciente apresentar um efeito rebote, tá? Porque o laser é fonte de calor, tá? Pacientes falam, doutor, eu li lá na internet, no Google, né, no microagulhamento, peelings químicos, como funciona, eles realmente são efetivos? Então, a minha orientação é cuidado, tá? Cuidado porque a gente precisa encontrar um profissional que seja qualificado e responsável, porque quando a gente fala de melasma, a gente tem que tomar muito cuidado com o processo inflamatório que a gente está causando naquela pele, que a gente está induzindo naquela pele. E é processo inflamatório mesmo. Muitas vezes nós fazemos alguns tratamentos estéticos e nós temos o objetivo de induzir um processo inflamatório local ali. Claro que é um processo inflamatório controlado, mas sempre quando a gente fala em mancha, essa mancha ela pode vir logo após esse processo inflamatório. Então, o microagulhamento, ele acaba fazendo o processo inflamatório. Para a gente ter um resultado bacana, esse processo inflamatório, ele realmente precisa acontecer, mas muitas vezes o paciente apresenta uma hiperpigmentação após esse processo inflamatório, ou seja, ele apresenta um efeito rebote, uma mancha pior por conta desse processo inflamatório, tá? Aqui na clínica, depois de muitos tratamentos, até mesmo peelings injetáveis que a gente faz aqui também, nós temos um tratamento novo agora, que é um tratamento não invasivo, tá? Ele é totalmente não invasivo, seguro, que a gente consegue fazer esse gerenciamento desse melanócito. E esse tratamento, ele tem 5 fases, tá? Dessas 5 fases, cada fase tem uma ação. Então, ele vai tratar tanto a despigmentação epidérmica, tanto a despigmentação dérmica. Fisiologicamente falando, ele vai fazer a inibição de uma enzima que estimula a produção da melanina. Então, isso traz muita segurança durante o tratamento. Então, é um tratamento mesmo completo, tá? Quando eu falo de melasma, uma dica, né, que eu vou dar para vocês, eu vou passar aqui algumas dicas para vocês. A gente precisa, aí a primeira coisa, tratar o melasma de dentro para fora. Muitos pacientes que falam, nossa, por que eu não tenho resultado? Eu passo ácido, faço tratamentos com ácido retinóico há anos, clareia, volta pior, clareia, mas não some. O que acontece? O melasma, ele deve ser tratado de dentro para fora. É uma disfunção que acontece de dentro para fora. Então, isso precisa ser controlado, senão a gente não consegue ter um resultado efetivo, né? Então, eu falo que a gente pode começar a melhorar essas nossas funções orgânicas com a ingestão de alguns ativos importantes. Então, por exemplo, zinco, magnésio, probióticos, tá? O nosso queridinho piquenogenol. Por que eu falo queridinho piquenogenol? Porque o piquenogenol é um ativo super interessante que ele trata não somente aí essa parte de despigmentação, ele não vai tratar somente o melasma, como ele faz o controle também do rejuvenescimento. Ele é um antioxidante vegetal super importante, então ele consegue melhorar também essa parte aí de rejuvenescimento, tá? Além disso tudo, segunda dica que eu passo para vocês, usem protetor solar eternamente, precisa usar protetor solar, tá? Aí as mulheres falam, doutora, quanto tempo que eu preciso usar? Eu passo o protetor uma vez ao dia só quando eu acordo. Infelizmente, está usando errado, tá? O correto mesmo é a gente usar um protetor a cada 2 horas.
Eu sei que é extremamente difícil, tem gente que não consegue, mas se você usar pelo menos de manhã à tarde à noite, você vai ter uma produção, aliás, uma proteção muito maior, tá? E aí elas falam, e como que eu vou passar o protetor se eu uso maquiagem? Como que eu vou fazer esse retoque? Eu saio pro trabalho, tô com maquiagem, vai virar uma meleca, né? O que que a gente faz? Hoje em dia existe na farmácia e pode anotar o protetor solar em pó, tá? Não é o pó compacto com protetor, não é isso. É o próprio protetor em pó, tá? Então o que que ele faz? Ele faz a proteção física e faz a proteção química também, porque ele tem aí um FPS importante para fazer essa proteção, tá? Então precisa utilizar. E aí os pacientes falam, ah, mas eu só passo quando eu vou sair de casa. Se eu vou ficar em casa, não preciso passar. Na verdade, precisa. Por quê? Em casa, como eu falei, tudo que for fonte de calor, você acaba sendo um fator de risco para aparecer a mancha, tá? Então, por que que a gente tem que usar em casa? Luz fluorescente acaba sendo fator de risco. Vapor do fogo, fator de risco. Luz da televisão, também fator de risco. Luz do celular, também fator de risco. Então, na dúvida, usem protetor solar mesmo à noite, tá? Saiu do banho, usem protetor solar se não forem dormir, porque precisa utilizar mesmo para fazer essa proteção contra fontes de calor, tá? Terceira e última dica, que poucos pacientes sabem, a gente precisa de um bom funcionamento intestinal. Aí os pacientes falam, nossa, mas intestinal, qual que é a relação do intestino com a pele, né? O nosso intestino, ele é extremamente responsável pela eliminação de algumas toxinas. Então, quando a gente fala de pele, com certeza, se você tiver numa eliminação muito importante, funcional dessas toxinas, com certeza a sua pele vai agradecer tanto no aspecto de rejuvenescimento, quanto no aspecto de clareamento dessas manchas. Então é isso, pessoal. Boa ingestão de água, ingestão de fibras, associados a essas outras dicas aí que eu passei para vocês, com certeza vocês terão um resultado bacana. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.